E aí, meus amigos do Trino Concursos, tudo certo? Saiu o aguardadíssimo concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Para o cargo de juiz de direito. Também saiu há bem pouco tempo o concurso para o mesmo tribunal para as carreiras de apoio. Não é desse edital que vamos falar aqui, tá? Vamos falar da carreira principal de um tribunal de justiça, que é a carreira de juiz de direito. Vamos analisar esse edital, ver o que tem de bom aqui para a gente comentar. Olha só, primeiro alguns aspectos sobre a carreira. Juiz em São Paulo tem como remuneração inicial R$ 28.883, é por si só uma grande remuneração, sem contar que tem todos os benefícios da magistratura, que também tem algumas restrições, é bem verdade. Mas tem benefícios como 60 dias de férias, recesso de fim de ano, de vez em quando umas verbas indenizatórias, enfim, é uma carreira excepcional. Óbvio que você jamais deixará de fazer um concurso para juiz por achar a carreira ruim. Isso é impossível, tá? Você pode até não gostar da atividade. Agora, achar que é mal remunerado ou que tem poucos benefícios é impossível, ok? Quem faz essa prova do TJ São Paulo é a banca própria do tribunal. A VUNESP, ela é contratada para ajudar na logística, ela auxilia na prova, tá? Auxilia ali na disponibilização da prova para os alunos. Mas quem elabora as questões é a banca própria do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Por isso que esse concurso acaba tendo algumas peculiaridades. Ele não é exatamente igual uma prova VUNESP padrão, tá? Agora, isso não quer dizer que ele é absurdamente difícil ou estranho. Não é, tá? É uma prova muito bem feita. Se você pegar as provas ali dos exames 187 e 188, que são os dois últimos do TJ São Paulo, você vai ver que são provas bem feitas. Claro, tem sempre uma questão ou outra ali que fica um pouquinho mais dúbio, que é um pouco mais questionada pelos alunos, mas no geral são provas com alto grau de dificuldade, como tem que ser para a carreira, mas provas bem feitas, ok? Seguindo, são 266 vagas, é muita vaga, tá? É o maior tribunal do país, né? E sempre oferta muitas vagas. Qual é o problema? Dificilmente se preenche todas essas vagas aqui, tá? Esse é o concurso 189. No concurso 188 foram ofertadas 310 vagas, mas tivemos 70 e poucos aprovados. É sempre assim aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, sabe? Você tem um número grande de vagas, mas cada fase é tão difícil que vai cortando tanta gente que no fim das contas temos um número menor de aprovados, tá? A expectativa geral aqui é que nós tenhamos, ao fim das contas, por volta de 100 aprovados, todo mundo que for aprovado é nomeado, tá? Essa é a regra no Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso quer dizer o seguinte, concorrência aqui só é importante na primeira fase. Nós veremos por quê. Nas demais, é só sobreviver. Você põe umas aspas nesse só, porque não é fácil, mas de fato não importa mais a concorrência, tá? Seguindo, como todo concurso para magistratura, exige 3 anos de prática jurídica, só que esses 3 anos é na data da inscrição definitiva. Daqui a pouco nós veremos a previsão para a inscrição definitiva é para agosto de 2022, tá? Então, se você só tem 2 anos de prática, pode fazer esse concurso que você terá os 3 anos até chegar à inscrição definitiva. Tá? Então, não se preocupe em ter os 3 anos de prática jurídica hoje, agora, quando sair o edital. Pode deixar que você tenha até agosto de 2022 para completar esse período. E se chegar em agosto de 2022 e você não tiver os 3 anos de prática, então você será eliminado do concurso, tá? Não existe aquela possibilidade de pedir final de fila, porque essa inscrição definitiva ela é no meio do concurso, ela é antes da prova oral. Nós veremos isso daqui a pouquinho. Então, se você não tem os 3 anos de prática na data da inscrição definitiva, você será eliminado, ok? Vamos lá? Inscrição preliminar. Essa é a primeira etapa do concurso, começa dia 16/8 e vai até 17/9, tá? Você tem aí um mês para se inscrever tranquilamente, se inscreve pela internet mesmo, no site da VUNESP, não tem nenhuma dificuldade aqui, tá?
Valor da inscrição, R$ 288, é 1% da remuneração, tá? Essa é a regra que se usa nesses concursos, tranquilo aqui. Tem uma isenção específica no estado de São Paulo que vale a pena conhecer, tá? Olha só, você pode pedir até o dia 18 de agosto e é para quem estuda, e aí vale para quem estuda graduação, faz pré-vestibular e tal, mas claro que não vai ser o caso de quem está aqui fazendo esse concurso, mas vale para quem faz pós-graduação e ganha menos de 2 salários mínimos, tá? Uma isenção para estudante. Então, se você faz pós-graduação e não tem uma fonte de renda, ou a sua fonte de renda é inferior aí a R$ 2.000, né, a 2 salários mínimos, você tem direito à isenção nesse concurso. Vale a pena ficar atento nessa hipótese, porque muita gente tem essa possibilidade, só que acaba não exercendo, ok? E espera-se algo por volta de 20 mil inscritos nesse concurso. No último, no 188, teve um pouco mais de 20 mil inscritos e não há nenhuma tendência de diminuição do número de inscritos. Então, provavelmente nós teremos mais de 20 mil inscritos também. Algo ali por volta entre 20 e 25 mil é a expectativa de todo mundo. É uma boa concorrência? Até é. Mas temos um bom número de aprovados na primeira fase e depois não importa mais concorrência. Olha só, vamos chegar lá. Primeiro, prova objetiva, dia 14 de novembro. Isso quer dizer que você ainda tem 3 meses para estudar muito bem para essa prova. E aí, claro, é uma prova de altíssimo nível. Se você chegou até aqui, tá vendo esse vídeo agora, e até hoje não está estudando bem, provavelmente você não vai ter nenhuma chance aqui no TJ São Paulo. Agora, se você já vem num bom ritmo de estudo, ainda que não seja o ideal, 3 meses dá para acelerar esse ritmo e fazer uma revisão completa para essa prova. E aí, a primeira fase são 100 questões, 4 horas, esse tempo é apertado, tá? Recomendo que você faça simulado e treine questões para acelerar seu ritmo de provas, tá? Muita gente deixa a prova do TJ São Paulo pela metade, porque é comum ter enunciados grandes e 4 horas para 100 questões não é fácil, tá? Você tem que ter um ritmo rápido de resolução de questões. A nota mínima é 60% do total, ou seja, 60 questões e 30% em cada grupo. Ainda nesse vídeo nós vamos falar de cada um dos grupos, tá? Quais são as disciplinas que compõem cada um. Mas, sinceramente, pode ignorar isso daqui. O que importa é nota de corte para estar entre os 600 primeiros, tá? E, nos últimos concursos, a nota de corte foi 79. Só que era um número menor de aprovados na primeira fase. Como há uma certa tendência a sempre aumentar um pouquinho o número de inscritos conforme vão passando os concursos, e por outro lado aumentou também o número de aprovados, nós esperamos que o corte para essa primeira fase fique mais ou menos onde está mesmo. Ali por volta de 79, talvez 80, talvez 78. Por isso aí a gente pode falar que entre 77 e 81 acertos será o necessário para você ser aprovado. Se fizer 81, praticamente certo que você está dentro. Abaixo disso, você fica ali tendo que esperar sair o resultado final para ver o que acontece. Beleza? Isso é a primeira fase. Como eu disse, é a única fase que tem concorrência. Depois, nós vamos para a prova discursiva, que essa é só em fevereiro de 2022, ou seja, não se preocupe com a prova discursiva agora, tá? Se preocupa só com a primeira fase. Você tem quase 3 meses entre a primeira e a segunda fase. Então tem bastante tempo para você estudar aí. E aí, olha só, mais uma vez, são 4 horas e, além das disciplinas jurídicas, para a segunda fase já começa a ser cobrado noções gerais de direito e formação humanística, tá? Aquelas matérias de filosofia, sociologia, ética para a magistratura, enfim, são temas que você terá que conhecer lá na segunda fase. Não precisa se preocupar agora que está estudando só para a primeira. Nota mínima de 6, e aí essa prova discursiva, essa prova que são questões mesmo, não é a sentença ainda, tá? Prova de questões, você tem que fazer no mínimo 60%. E não há limite de aprovados. A partir daqui, não importa mais concorrência, não precisa rivalizar com o coleguinha do lado, todo mundo que tirar nota mínima está aprovado, ok? E aí, depois dessa primeira prova discursiva, vem a segunda prova discursiva, que são as provas de sentença, que tem previsão para dia 13 de fevereiro e 20 de fevereiro. E aí, cada sentença você tem 4 horas para fazer,
A sentença civil é no dia 13, a criminal no dia 20. Mais uma vez, você tem uma nota mínima de 6 em cada uma das sentenças, tá? Então você tem que ter um conhecimento aí jurídico bem equilibrado, né? Não pode ser muito bom em penal e mais ou menos em civil, ou o contrário. Tem que estar muito bem nas duas, ou medianamente bem nas duas. E, novamente, não há limite para aprovados. Você veja aqui, ó, que não há um tempo grande entre cada uma das provas discursivas, tá? Olha só, aqui, ó, a primeira prova discursiva é no dia 6. E aí, na semana seguinte, dia 13, já é a primeira sentença. E na outra semana, a segunda sentença, tá? Então, não há muito tempo a se perder para você estudar especificamente aqui para a sentença. Então, passando a primeira fase, você já pode começar um bom estudo de sentenças, tá? Não precisa esperar passar a primeira discursiva para só depois estudar a sentença. Pode ser pouco tempo para você, ok? Terceira etapa do concurso não é prova, propriamente dita, é uma fase estritamente eliminatória, não classifica, ou seja, não é uma fase que muda as posições dos aprovados, só elimina alguns. Nessa terceira etapa, nós temos a inscrição definitiva, que aqui sim, na inscrição definitiva, é quando você vai comprovar os 3 anos de prática jurídica. Lembrando que para a magistratura, desde 2009, não vale pós-graduação para fins de prática jurídica, tá? Então, fique atento aí, você de fato tem que exercer alguma atividade profissional, não só como estudante, né, mas profissional na área do direito para poder contar essa prática. Também é verificada a sindicância da vida pregressa e investigação social do candidato, exames de sanidade física e mental, que são exames médicos, né? E avaliação psicológica. Tudo isso conforme regras aí do CNJ e do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. Ok. Superada essa terceira etapa, nós vamos aí para a prova oral. Prova oral tem início previsto para o dia 17/10. Por que eu falo início? Porque não dá tempo de arguir todo mundo em um dia só, né? Então a prova inicia aqui 17/10, mas quando você chega lá, vai ter o sorteio e aí nesse sorteio vai definir qual será o seu dia exato, ok? 15 minutos para discorrer sobre cada tema abordado. Pode consultar a legislação. Essa é uma característica dessa prova oral, né? Algumas provas orais não permitem consulta à legislação, essa permite, sem problemas. São 5 avaliadores diferentes e você tem que tirar uma média de nota 6 na média dos avaliadores, tá? Então aqui na prova oral não há eliminação por disciplina específica. Você precisa ter uma média dos avaliadores aí 6 ou superior, ok? É uma prova oral que historicamente tem um alto grau de dificuldade. No último concurso mesmo eliminou bastante, quase a metade, aproximadamente aí 30 a 40% dos aprovados até então foram eliminados na oral. Então é uma prova bastante difícil, mas não se preocupe nem um segundo com ela agora. Se preocupa só com a primeira fase, tá? Quando você chegar aqui na oral, aí sim, você vai ter um bom tempo até outubro do próximo ano, 2022, para fazer um estudo específico para essa prova oral, ok? Para fechar essa nossa análise, vamos ver o conteúdo programático e ver que essa prova ela é estruturada em 3 grupos de disciplinas, né? No grupo 1, nós temos civil, processo civil, cada uma aqui com 10 questões na primeira fase. São 2 disciplinas enormes, né? Para a magistratura, civil e processo civil é praticamente tudo que existe em civil e processo civil pode cair nas provas. O conteúdo programático é de fato extenso ao extremo, é gigante. Então é bastante difícil esse grupo 1 por causa dessas 2 disciplinas que são muito grandes. E aí nós temos 2 disciplinas pequenas, relativamente pequenas, com 5 questões cada. Consumidor e ECA, né? Direito da criança e do adolescente, ok? No grupo 2, nós temos mais uma vez 2 disciplinas gigantes, penal e processo penal, só que aqui nós temos uma terceira disciplina muito grande, direito constitucional, por isso esse grupo 2 também é pesado. Para balancear um pouquinho, vem aqui direito eleitoral, que são só 5 questões da prova, e de fato é uma disciplina menor. Você pegar aí uma boa sinopse, um material ali bem concatenado de eleitoral, já é possível ir bem nessa prova. No grupo 3, aí nós temos administrativo, com 10 questões também, direito ambiental, com 5 questões,
tributário com 10 e empresarial com 10. Não que esse grupo 3 seja fácil, mas comparado aos outros, essas disciplinas são até que relativamente menores, né? Por exemplo, tributário para 10 questões tem um custo-benefício muito bom de se estudar. É o mesmo número de questões de processo civil. Já em processo civil é uma enormidade, são livros enormes. Tributário não, você pega aí um bom livro, um livro bem completo, ele vai ter ali por volta de 800 páginas, ou seja, tem um custo-benefício muito bom em dar um foco especial aqui nesse grupo 3. Beleza, galera? Essa foi aqui a nossa análise desse edital do TJ São Paulo. Qualquer dúvida, elogio, comentário, pode deixar aqui embaixo que a gente responde você. Beleza? É isso aí e vamos juntos!